Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um bate-papo dentro dessa série que eu chamo de Toque Toque. Tem conflito aí? E a gente tenta, enfim, sem grandes pretensões, abrir espaço para questões concretas, coisas do cotidiano e da prática, e de pensar junto como buscar soluções soluções amorosas, né? É o que se espera. A gente enxerga os conflitos nessa perspectiva, assim, de aprendizado. É, Hoje a gente vai ter aí como convidado o Gil. Opa, ó, o Inácio está chegando. Seja bem-vindo, Inácio. Que bom ver você aqui. Inácio, parceiro lá da Inovare, parceiro da Hellinger. Opa, Gil entrou. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer agora aqui. Vou na tela, entrou. Agora espero o Gil enviar uma solicitação para entrar. Já tô te vendo aqui, Gil. Fico esperando você me mandar uma solicitação. E aí a gente já começa. Gil é uma pessoa que tem toda uma vivência aí na questão da psicologia arcaica africana. Então hoje eu vim aqui com minha blusa. Ai, pera lá, deixa eu botar o Gil aqui. Então, africano, para trazer bons fluidos para a nossa conversa. Fala, Gil! Olá, E aí, tudo tranquilo? bem? Muito bem, muito bem. Que bom estarmos juntos aqui. Vou rapidamente fazer um histórico aqui de que nos traz aqui, né? Quem nos apresentou, como foi que a gente chegou a se conhecer. Aí eu passo a palavra para você e em seguida a gente vai trocando figurinhas. Importante a gente, desde já, dizer que a gente está pensando em, nos primeiros 40 minutos, fazer um bate-papo mais entre nós e, a partir daí, a gente ter um tempo para reagir a perguntas e ponderações, que são muito bem-vindas. Então, essa é a ideia. E aí eu tenho feito essas lives nesse formato que tenta trazer questões práticas e como a gente pode ajudar a gente mesmo nesse processo de autoconhecimento, de uma possível cura. Enfim, eu tento também, como mediador que sou, fazer uma ponte entre tudo aquilo que foi largamente desenvolvido pela psicanálise, pelas outras correntes de matriz mais ocidental e europeia, né, que olhavam muito para os traumas de infância, de como a gente pode olhar para eles para parar de sofrer ou nos ajudar a caminhar. Mas, a partir do momento também que eu me interessei pelas constelações, principalmente, a gente começa a identificar, isso também Jung falou disso, Santo Agostinho falou disso, que várias vezes doenças e problemas do nosso cotidiano, na verdade, eles são repercussões de coisas que aconteceram antes da gente, né, de outras partes da família que vieram antes de nós. O Hellinger olhou para isso, fez algumas propostas de como a gente pode lidar com isso, mas na medida que a gente traz aí esse tema de hoje, que é ancestralidade, corpo e pedagogia brasileira, a ideia é a gente avançar, né, de como a gente pode olhar para essa memória ancestral, sobre esses traumas transgeracionais, né, que são coisas que precisam ser feitas com um certo respeito, um certo cuidado. A gente sabe que são as nossas raízes. Agora, essas raízes, os nossos ancestrais, eles são feitos de carne e osso, então quando a gente se aprofunda nessa pesquisa, a gente descobre momentos de profundo amor,
e também tragédias, né? Então, a ideia dessas conversas é para a gente pensar junto de que maneira, primeiro, se a gente quer ampliar esse olhar, né, em direção a essa ancestralidade, segundo, como fazer isso de uma maneira respeitosa, como o corpo da gente também nos ajuda a mostrar sinais de que algo precisa ser olhado, e a ideia da pedagogia brasileira tem muito a ver com a gente reconhecer que a cultura brasileira, que tem toda essa influência da Europa, mas também tem uma enorme influência indígena e africana, ela tem como contribuir com algo novo, né? Integrando talvez esses saberes europeus e tradicionais, sem excluir ninguém, né? Sem necessariamente ter que criticar as coisas. Então, nessa perspectiva, eu passo a bola para você e fique à vontade aí para se apresentar, agradecendo aqui ao René Schubert, que foi quem fez a última live comigo, falando sobre traumas transgeracionais e a epigenética, e ele já tinha me falado do teu trabalho, né, ligado a mitos, tuas pesquisas aí nas psicologias arcaicas africanas. E aí, logo depois de conversar com ele, a gente conversou e estamos aqui, trocando figurinhas. Seja bem-vindo. E bem-vindo Olha, também a todos, desculpa, só para saudar aí que eu estou vendo, Valéria, Flá, enfim, saudar a todos que nos veem. Eu não sou muito bom em ficar acompanhando aqui, mas vamos lá. Olá, Gil, é contigo. uau, eu tô muito feliz com as suas palavras, tô muito feliz com esse encontro. Eu acho que esse daqui é o início de um olhar, um início de um sinal, de uma perspectiva para que a gente possa é, desenvolver aqui esses assuntos de diversas outras formas possíveis, né? Porque o assunto é vasto, é profundo, é, é apaixonante, é instigante, Caraca, é profundo, porque está falando sobre quem é nós, quem somos, o que vamos fazer e como nós vamos nos orientar através das nossas histórias, né? Enfim, boa noite a todos. Quero também relembrar aqui, como o Rinaldo trouxe, sobre o René, um grande querido. Muito obrigado pelo carinho e pela segurança, a confiança, né, de nos apresentar, de estarmos aqui. E deixar muito aberto para que a gente também interaja, né, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma alguma questão que possa ser importante. Porque como falar exatamente de algo que às vezes é tão próximo da minha vida nesse sentido, como vivência, porque falar sobre mitos, falar sobre a minha história, falar sobre ritos, isso transita na minha vida pessoal, né? Isso começa já dentro da minha família, com os meus avós, com a minha avó índia, filha de índios, ao qual ela não conheceu os seus pais, o meu avô, filhos de espanhóis com italianos, e o meu pai, ao qual a origem ainda estou pesquisando, que vem dessa vasta relação da nossa história profunda com os nossos negros, né? O meu pai, ele já tinha uma mistura de pele, cor, que é muito predominante daquela região, mas eu não sei se é uma mistura indígena, se é uma mistura com negros, ou se é tudo isso, e mais um pouco, com portugueses, com espanhóis, e assim sucessivamente. Porque
falar sobre essas relações é falar sobre os Brasis que existem dentro de nós, né? As regiões, os lugares, os gestos, as pronúncias, é falar de como nós estamos nos comportando agora, através da nossa língua. Né? Quando a gente fala de ancestralidade, quando a gente fala de mito, quando a gente fala de uma religião viva, como o candomblé, que tem os seus mitos, a umbanda também, isso é muito profundo, porque está dentro do meu dia a dia, como algo muito natural também. Eu comecei a transitar dessa relação até mesmo com os pacientes que traziam para mim sobre as suas indagações em querer saber determinados orixás, como Oxum, Oxóssi, Ogum. Às vezes vinha um sonho importante para aquele paciente ao qual ele nunca esteve em tal lugar e ele sonha que ele vai num terreiro de candomblé e ali ele encontra uma mãe de santo. Né? Isso é comum para mim dentro do setting terapêutico. Isso acontece muito em sincronicidade com a minha vida. E a partir daí a gente começa uma investigação. Da onde que vem esses símbolos? Como que você chegou, né, nessa relação do samba, às vezes, né, que é algo mais cultural, às vezes você sabe de uma feijoada, ou mesmo de algum ritual no final do ano, como pular as 7 ondinhas. Você faz isso de uma forma repetitiva, porque as pessoas ao seu redor estão fazendo, como um ritual. Né? Então, a gente vai começando a elucidar e investigar e trazer consciência dentro desse sonho com esses símbolos, o que quer dizer dentro da vida dele. E muitas vezes ele vai descobrir um ancestral ao qual teve uma ligação profunda. Ele foi conhecido como o Senhor Negro que era rebelde. E aí dentro da família eles falam, não é que ele era rebelde, ele era preso e ele fugia, porque ele estava sendo preso de uma forma injusta. E aí a gente vai compreendendo as histórias de várias maneiras possíveis, de várias formas possíveis. Até que às vezes, dentro da vida desse paciente, ele se encontra com um orixá. E às vezes ele tem a vontade de conhecer um terreiro. E ali, a partir dessa experiência, ele começa a criar a sua própria narrativa sobre a sua história. Porque aquelas lacunas aos quais ele não conseguia compreender sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias emoções, começam a fazer sentido a partir da vida desses ancestrais. Interessante. A hora que você terminar, passa a bola. Eu vou deixar você falar para a gente ir trocando. Não, por favor, pode falar, senão Então, eu pessoal, fico aqui. então beleza, vamos lá. Queria dizer, ó, Renê Schubert está presente conosco. Importante Exatamente. temática, tem que salvar essa live. Ela vai ficar salva, se tudo der certo e os orixás nos ajudarem. E a ideia é colocar também no YouTube, mas vamos sim, vamos sim. Mas já agradecemos aqui a você, Renê, reiteramos aqui, você estava presente desde o início aqui como mediador desse encontro, que bom que você está aí. Mas, Gil, então, né, eu acho bacana quando a gente fala das nossas vivências, né? Porque isso tem uma força, né? Claro que as vivências, a gente vê também nos trabalhos em grupo que a vivência de uma pessoa
curiosamente, ela é uma vivência de muitas pessoas, né? E ela tem uma verdade, né? Então, você estava falando da tua ancestralidade, né? Eu tive em Minas agora, no final de julho, e cada vez que eu vou lá, meu pai mora lá, eu aproveito e dou uma desviada no caminho entre o Rio e Belo Horizonte, onde ele mora, para fazer algumas visitas a alguns lugares onde a minha família morava. Minha família, por parte de mãe, é da região ali de Ouro Preto, Cachoeira do Campo, e por parte de pai, ali perto de São João del Rei, Tiradentes, né? Uma região onde se tirava muitas pedras preciosas. Ouro Preto e São João del Rei foi foco de muita mineração no início, né? E ali, fazendo pesquisa, dessa vez eu fui a São Tiago, que é uma cidadezinha onde tinha um histórico de uma trisavó, e lá eu consegui algumas informações interessantes, porque é o seguinte, ali, meus trisavós foram donos de muitos escravos. Eu tive acesso aos inventários dessas pessoas, né? E o meu trisavô morreu, assim, 2 anos antes da abolição. Então tá lá, tinha lá, estão registrados os nomes das pessoas e tal, né? E o que eu descobri e é curioso porque eu tenho toda uma militância e uma vivência de combate ao trabalho escravo, inclusive na minha profissão como servidor do Ministério do Trabalho, eu já participei de várias operações de combate, né? E aí falo isso para a gente começar aqui também honrar o conhecimento do Hellinger, porque a gente tem uma tendência a olhar para a ancestralidade e falar assim, né, puxa vida, quem foi descendente de donos de escravos, eles não tiveram na sua ancestralidade uma carga tão pesada quanto os descendentes de escravos. E é verdade, não há dúvida quanto a isso. Agora, o que o Hellinger mostrou é que muitas das vezes os descendentes, eles criam emaranhamentos não necessariamente com seus parentes, mas às vezes com as vítimas dos seus parentes. E muitas das vezes, né, as pessoas ali que imagina, que enriquecer, tudo bem que era uma época, mas é possível que violências e maus tratos que na época aconteciam, né, hoje em dia nós, como descendentes, podemos estar emaranhados, inclusive, com as vítimas, né? Então, essa pesquisa, para mim, é sempre um exercício de revisitar essa minha ancestralidade, sempre tomando cuidado, que eu já falei na última live com o Renê, né? Sem querer culpar ninguém, sem querer salvar ninguém, simplesmente no lugar ali de tentar ampliar a consciência e aquilo que que o Heringer falava, a Habiba, que você também divulga o trabalho maravilhoso dela aqui, fala, que é o olhar benevolente, né? Que o olhar benevolente, ele não significa simplesmente você, a meu ver, né, a meu juízo, você concordar com tudo, você entende que aquilo que aconteceu lá atrás, fica lá atrás, e a gente honra aquilo que houve de bom. Mas, curiosamente, nessa viagem, eu me dei conta que a filha desse meu trisavô, a esposa desse meu trisavô, minha trisavó, na verdade, quando meu trisavô morreu, logo em seguida o meu bisavô morreu. E todos os 8 filhos ficaram com a minha bisavó e essa avó das crianças. 8 crianças de 3 meses, que era o meu avô, até 15 anos, né? E, curiosamente, pelo inventário, 1 ano depois, essa minha bisavó contraiu um novo casamento e se afastou da família. Então, essas crianças foram todas criadas pela avó, né? E aí eu me dei conta como na família, e assim, há uma tendência a gente olhar para essa bisavó com um olhar crítico, né? Afinal de contas, ela tinha 8 filhos e se afastou deles para se casar novamente, constituir uma outra família, né?
Por outro lado, a gente vê hoje, nessas discussões muito ricas do cotidiano, que a gente vê muitas vezes as pessoas, mulheres inclusive, que estão falando assim, olha, eu não consigo me ver nesse lugar de mãe, né? Eu não consigo, eu posso até parir uma criança, mas eu não me vejo nesse lugar de mãe. E nessa perspectiva, sem querer justificar, eu me remeto que às vezes essa falta de se colocar nesse lugar de mãe também vem de muito longe. Hoje uma mulher pode dizer isso. Naquela época, ela não podia, mas ela seguiu de alguma maneira, né, o destino dela e o coração dela. E curiosamente, os filhos foram criados pela avó. Eu tenho no inventário, o meu avô acabou sendo criado pela irmã mais velha dele, que rapidamente se casou e veio aqui para Três Rios, e foi ser criada por essa avó. E ele se tornou médico, e se tornou médico com o dote que a avó tinha deixado para ele, né? E toda a família dele, que tinha uma ancestralidade de fazendeiros e donos de escravos, a partir dessa tragédia e essa mudança dele de vir para o Rio, não só ele, como os outros filhos dessa irmã mais velha que cuidava dele, vários foram médicos e advogados. Então, assim, né, ver como a verdade é uma história muito difícil, e aí dessa maneira, conto tudo isso porque é uma maneira também de olhar para essa minha bisavó com esse olhar não crítico e com esse olhar de que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer, né? E ela arcou com as consequências do que ela fez. A prova disso é que ela morreu no manicômio em Barbacena. A gente não sabe mais sobre a história dela, mas se sabe que ela, no final da vida, foi transferida para uma clínica em Barbacena e lá morreu. É uma história triste. Mas, quero dizer isso só como um exemplo aqui, e aí eu pergunto de novo para você, né? Voltando para essa coisa que a gente fala aqui, né, da ancestralidade do corpo. Vamos dizer que eu tenha um sintoma no meu corpo, eu tenho. E aí pode ser uma doença, que é uma forma do corpo falar, né? Pode ser uma doença física, como um câncer, ou pode ser uma doença emocional, uma depressão, né? De que maneira, se é que é possível assim, a gente pensar nisso, de que maneira esses mitos vivos e presentes no candomblé podem, na prática de uma pessoa, você já falou isso, né? Mas assim, contribuir para ela ampliar o seu olhar para essa né, porque a doença, como os indianos falavam, os indianos têm um ditado que me agrada, eles falam que doença é saudade do lar. Uma doença como o câncer é um desejo quase que de ir para um outro lugar, né? E aí, de que maneira essa... E aí eu vejo também como a religião católica via o corpo como algo profano, através do que a gente cometia pecados. Enquanto as tradições africanas, elas veem o corpo ao contrário, como uma forma de você se conectar com uma espiritualidade, de você transitar justamente para fora desse lugar do cotidiano, né? Que é uma forma que você falou do samba, de como isso muitas vezes alimenta a alma das pessoas que se aproximam desses rituais muito do corpo. Enfim, passo a bola aí para você. Trazer Eita, o corpo menino! para a história. Ah, o corpo tá aqui. Ele é o que conecta, né? Ele é o que traz o impulso, a força, o movimento, o ritmo. Caraca! Você é profundo, muito profundo. Se nós estivéssemos no setting terapêutico, talvez eu contaria para você um mito de Nanã. Nanã é uma senhora que representa um feminino antigo, sagrado, uma avó,
uma velha sábia, acolhedora, mas sozinha, solitária. Ela queria ficar com Oxalá, mas ele preferiu ficar com Iemanjá, sabe? Ela teve um filho com Oxalá. E esse filho tinha um problema. Ele era feio. E ela tinha fobia de feiura. Olha só. Tô te contando assim, bem por cima. Então, eu traria um pouco mais sobre isso dentro dessa história, dentro dessa narrativa, para talvez a gente começar a refletir sobre as suas sensações, sobre os seus sentimentos, para a gente começar a pensar um pouco de uma forma diferente o que é a nossa relação com a velhice. Porque todas as mães precisam ter vontade de ser mãe, de ter filhos. Por que que uma mãe tem que morrer numa família velha? Por quê? Então, quando essas narrativas elas chegam e você tem essa profundidade na relação com essas histórias, você começa a trazer esse lugar do mito, da força mítica que existe no mito, que também vai atuar no nosso corpo, porque a gente está falando da relação da palavra. Às vezes a gente até fala para o nosso, eu falo para o meu paciente, para o meu cliente, falo, traz um mito que você acha interessante. Às vezes ele traz um mito dentro do candomblé, que vem dentro da mitologia dos orixás, mas senão ele traz um mito indígena, ou traz um mito cristão também, por que não? Bacana. E engraçado, quando você trouxe essa história de Nanã, na minha cabeça me veio a figura, por exemplo, né, daquele paciente também que está, às vezes, ou deprimido, ou mesmo com quadro de câncer, que são sintomas que têm muito a ver com a gente não gostar da gente mesmo, né? Essa Uhum, coisa do feio, daquele que não. E que às vezes, a partir de uma história como essa, eu fico imaginando que o próprio cliente ou a cliente pode buscar uma conexão com essa ideia, com essa pergunta: será que eu estou me cuidando adequadamente? Será que eu estou olhando, né, para essa coisa que hoje se fala com frequência, aquela criança que eu, né, interior, aquela coisa muito da infância que eu estou ali, e aí, através, às vezes, desse mito, me ocorre que pode vir para o paciente um insight de uma lembrança, às vezes, de uma situação muito pequena, onde ele não se sentiu visto pela mãe ou pelo pai, e às vezes aí se abre uma possibilidade de jogar luz para uma sombra que está ali, às vezes, contribuindo essa doença, né? uhum, uhum. Eu gosto muito de falar sobre a traumatização, porque é um pouco mais fácil das pessoas compreenderem na relação da comunicação mesmo, né? Eu gosto muito da educação emocional, né, da reabilitação do nosso senso de percepção como processos para a gente começar a perceber como o seu corpo funciona, como você se regula, qual é a agência que você tem sobre você mesmo, né? O seu si mesmo, a sua percepção.
Pois o que acontece dentro dos processos de traumatização é que nós nos afastamos do sentido do nosso eu, das nossas necessidades básicas. A gente deixa de tomar água, a gente deixa de ir no banheiro, a gente acaba deixando de dormir, a gente deixa de se alimentar. O nosso corpo começa a reagir a esse estresse. Ele quer, de alguma maneira, compensar algo que está acontecendo dentro de você. Né? Então, a traumatização é o resíduo emocional que não pôde ser processado naquele momento da traumatização. E esse resíduo, ele pode ser processado de diversas formas possíveis. E uma delas é na relação da contação de história. Como você conta a sua história, como você traz corpo para a sua história. A gente fez um exercício muito, muito gostoso com a Habiba, de corporalidade, da gente contar a nossa história só com o nosso corpo, só com a força mimética do nosso corpo. A partir do momento que a gente trouxe isso, com o corpo dentro da nossa história, a gente ajudou o nosso cérebro a processar todas essas emoções que estavam aqui e eu talvez não estivesse as reconhecendo por uma falta de percepção, né? Como a gente havia falado. Então, o mito, ele tem esse poder de trazer a relação daquilo que é inconsciente para o consciente. E aí, essa questão do inconsciente, não só como... Eu acredito no inconsciente, mas não... no inconsciente de não ter uma referência, sabe? Não ter a vida, não ter experimentado aquilo de uma certa maneira. Corporal nesse sentido também. Né? E para mim a constelação familiar, a gente estava falando antes, para mim a constelação familiar é um ritual mitológico, ancestral, arcaico, né? A gente se colocar ao redor de uma fogueira para a gente contar as nossas histórias. Sim, ali o corpo se faz esse canal de ligação para o cliente, que ele está ali sentado, ele está nem ele, né, ele está sendo representado, mas são as fisionomias, muitas vezes são pequenos gestos, muitas vezes são coisas sutis, e no fundo ajudam esse cliente a se conectar com essa espiritualidade e essa não consciência, que apesar da gente às vezes não ter vivido aquela experiência traumática, por exemplo, de abandono do meu avô, que perdeu o pai aos poucos meses e a mãe um ano depois. Eu não vivi aquilo, mas eu também vivi aquilo. Porque se a gente pensar que a gente tem uma ancestralidade que são as nossas raízes, essa experiência, de alguma forma, ela está carimbada no nosso corpo, no nosso DNA, através, sei lá, hoje em dia a própria ciência afirma através da epigenética, né? E possivelmente esse meu bisavô, tudo leva a crer que foi assassinado, porque ele morreu muito jovem, né? E aí a gente fica também imaginando muitas vezes que se eu vejo no meu dia a dia, né, que eu tenho um perfil de ser excessivamente controlador com as coisas, talvez isso também seja uma repetição
de um padrão bastante razoável, quando numa família você perde pai e mãe junto, o que os que têm depois precisam de fazer? Opa, temos que controlar tudo, porque da noite para o dia morre papai, mamãe some. Então, isso também eu acho que ajuda a gente a, mesmo sem ter vivido, quando o corpo da gente, às vezes, né, uma dor na cervical e tal, poxa, eu tenho esse traço de caráter. E aí eu conheço um pouco dessa história. Talvez isso me ajude a me entregar mais na vida, a estar mais presente no aqui, no agora e confiar que o fato desse assassinato e desse abandono, isso foi lá atrás, né? Isso está presente, mas a gente pode deixar para trás. E aí confiar no presente, né? Estar nesse estado de presença que eu acho que é, no fundo, o que todas as psicologias, sejam ocidentais, africanas ou indígenas, que se busca isso, né? É esse estado de não ficar nem imaginando as coisas, nem ficar se culpando, tá ali. Tá ali. Autenticidade, eu acho que assim, eu falo muito sobre essa relação da diversidade, a autenticidade, que a gente, o que eu quero como terapeuta, o que eu busco dentro desse processo junto com os meus clientes, é que eles tenham esse lugar muito definido não, mas experimentado dentro de si. O lugar da autenticidade, de como eles constroem os seus vínculos, de como isso pode ser de uma forma harmoniosa para eles. Né? A gente está falando do mito, mas o mito é história. E nós somos história. Nós Sim. contamos histórias, nós vivemos de histórias, nós nos curamos através de histórias, nós ficamos doentes através de histórias, nós criamos mitos dentro de histórias, nós desfazemos mitos dentro de histórias. Então, quanto mais nós vamos conhecendo a nós mesmos dentro dessa relação de autenticidade, mas eu vou tendo confiança e segurança, né? A Habiba fala muito sobre isso. Eu estou falando de traumatização aqui, mas o processo da nossa consciência é o processo da história do Homo sapiens. A gente falar de percepção, a gente falar de emoção, a gente falar desse diálogo do nosso corpo, isso não começou agora. Você pode ser até o último modelo da família. A última atualização. Mas isso já começou há muito tempo. E, Desculpa, pai. Fala. e quando a gente vai entendendo, compreendendo todos esses processos, nós vamos tomando cada vez mais o habitar. Como eu habito o meu corpo. Como eu habito os meus espaços. Como eu habito os meus desconfortos. Como eu habito o meu medo. Como eu habito a minha tristeza. Como eu habito a minha raiva. Como eu habito a minha alegria. Então, a relação ancestral, a relação do mito como vida, da palavra como vida, isso é vivo, é pulsante, tá aqui com a gente. A gente está vivendo, né? Sim. Você me deu o privilégio de conhecer a Habiba, né? E dentro disso que você falou, né? Essa vivência da gente, a gente contar a própria história, e me chamou a atenção para também ela sinalizar que quando eu conto a minha história, eu seleciono alguns eventos que para mim são memoráveis, né? E muitas das vezes a gente
se fixa naquele evento, muitas vezes doloroso, né? Aquela situação, aquilo que Heringer chamava do movimento interrompido em direção ao amor da mãe, né? Aquela situação que todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos, onde a gente não se viu visto, né? E ela fala que isso que eu achei muito bacana, que da mesma forma como a gente constrói a nossa história baseado em alguns eventos, pode ser curativo a gente perceber que a gente deixa outros eventos num lugar que a gente não olha, né? E isso pode tanto ser útil se aquela pessoa tem muita dificuldade de olhar para aquela situação doída no início, e aí quando você se dá conta que tem algumas coisas que você talvez está esquecido, aí você olha para aquilo, e aquilo mesmo sendo doloroso, é um processo de cura, ou você também, se está muito ali naquela coisa muito reproduzida, de que, puxa vida, ó dor, como eu sofro, como eu tenho dificuldades, às vezes pode ser curativo também a gente se lembrar que a vida não foi só aquilo, né? Que tiveram outros momentos assim de muita alegria, de amor, porque a vida é isso, né? Os nossos pais, eles não são mitos. Eles são pessoas de carne e osso. Eles são pessoas que acordam, que estão desempregados, que são abandonados, que foram abandonados pelos seus pais. Então, a gente, nesse processo do autoconhecimento, a gente também pode olhar para a nossa história e levantar as possibilidades de contar a mesma história sobre novas perspectivas, jogando luz sobre coisas que antes estavam meio que esquecidas, e ver como isso, de alguma forma, ressoa no corpo da gente, porque às vezes isso dá uma leveza, isso tira um peso, isso nos coloca num movimento de deixar lá atrás o que a gente viveu enquanto criança, e foi muito duro, mas a gente sobreviveu, a gente está aqui, a gente é adulto, e a gente é graças a esse conjunto de amores e dores, né? Então, a Habiba fala disso. E uma coisa que eu acho que você falou e também que não começou com a gente, que começou com o Homo sapiens, aí eu gosto muito de trazer uma coisa que o Darcy falava, né? Assim, vamos olhar para a nossa mitologia, a nossa história enquanto país, né? O Darcy falava isso. O casal protótipo inicial do Brasil, ele era muito duro, mas é uma verdade, é um encontro de um português violento e de uma índia violentada, né? E depois isso se reproduziu entre portugueses, mestiços e negras sequestradas e também violentadas. E nós todos, querendo ou não, em algum momento a gente é fruto dessa ancestralidade, né? E ali a gente vê hoje, quando a gente olha em volta para essa situação que eu considero um pouco a lógica de um trauma coletivo, né? Aumento de feminicídios, uma intolerância absurda com quem é diferente, né? Um racismo, como se fala aí, que não é uma coisa que está na própria estrutura de nós todos, né? E aí eu devolvo para você também, né? Assim, de que maneira essa psicologia africana reelaborada no Brasil pode nos ajudar a olhar para esses traumas que são tão presentes no Brasil hoje e no mundo, né? Vamos combinar que não é só um privilégio do Brasil a intolerância, a gente está vivendo isso no planeta todo, né? Com guerras lá na Europa, com migrantes querendo chegar nos seus lugares de destino e morrendo no meio do caminho e por aí vai. Cultura é vida, memória é vida, lembrança é vida. Quando eu estou passando na frente da casa de bolos, e aí é aquele cheiro de bolo de fubá, e eu sou arrebatado
por essa experiência e sou levado para minha infância na casa da minha avó, quando eu tomava café da tarde junto com ela. Então, memória é vida, né? Assim, a gente tem que... Eu coloco muito isso para a gente entender qual é a profundidade do lugar que nós estamos falando aqui. E eu vou falar um pouco mais da minha relação nesse sentido, porque eu estou ainda estudando e pesquisando junto com a Habiba essa relação dessa linha do tempo com as consciências mitológicas, episódicas, miméticas. Eu estou estudando isso com ela, porém, ela traz algo muito profundo para a gente sobre a biologia do amor, que o amor tem raízes profundas. E a gente tem que se perguntar, enfim, vem tanta coisa, uau. O que aconteceu antes do mito do herói? Antes de existirem pessoas que precisavam de um líder para lutar por elas, existia um mundo antes disso? Boa pergunta. Existia. E os mitos falam sobre esse lugar. O mito fala sobre... os mitos falam sobre esse... A maioria dos mitos tem tem alguma história que fala sobre o afastamento do homem com o seu paraíso. E nós temos isso também dentro do candomblé, no mito de Oxalá. O mito de Oxalá vai falar sobre os reinos, né? Quando os homens pararam de se comunicar com os humanos, ou com os orixás. A gente também tem um mito muito próximo, dentro de uma relação da psicologia, né? Para a gente usar isso no setting terapêutico. É óbvio, quando tô bem direcionado aqui dentro de uma pedagogia para a gente entender como trabalhar isso na vida, no real. Isso é uma ferramenta, é nossa, tem potência, ela tem força de transformação, porque tem a ver com a nossa originalidade. E então, a nossa percepção nos leva a esse lugar, e cada vez mais que a gente vai investigando, isso vai ficando cada vez mais potente. Dentro Enfim, então voltando. Então, antes dessa relação da gente precisar desse herói, dessa pessoa que nos lidere, que tenha um processo, a gente tinha a gente tem milhões de anos como história de humanos que puderam compartilhar em reciprocidade para se cuidarem como grupos. E isso é inato no nosso corpo, vamos dizer assim. Quando a gente consegue descobrir essa relação mimética, corporal, essa sabedoria, onde a gente vai falar nas terapias de trauma, como a regulação, né? A homeostase do corpo, o equilíbrio do corpo, né? Está ligado a esse processo de percepção e desenvolvimento do ser humano junto à natureza. Posso pegar a bola aqui um pouquinho? Pode. Não quero interromper teu raciocínio, não, mas me lembrando da fala da Habiba, né? Assim, aí pelo menos como eu compreendi, né?
E tentando trazer também para aquele exemplo nosso, né? Imagina aquela pessoa que, sei lá, tem depressão, né? E aí, quando ela vai ver na história da família dela, várias mulheres tiveram depressão antes, e há uma lealdade, quase uma lealdade inconsciente, mas uma lealdade quase de pertencimento para fazer, porque viver aquela situação, né? E pelo que eu entendi, a Bíblia fala um pouco da gente ir até o lugar antes do primeiro trauma, né? Para conseguir se desvincular desse encadeamento, né? Dessa corrente que reproduz as questões. É uma perspectiva, né? Uma outra coisa que eu gostei muito da fala dela, que é assim, né, de lidando com os conflitos, inclusive com esses conflitos eventualmente da ancestralidade, você está atento que você pode reagir a eles de uma forma quente ou de uma forma fria, né? Não sei se você se lembra disso. Isso me remeteu a algo, por exemplo, né, nessa questão do trauma coletivo que a gente está falando, né, a gente primeiro se dá conta de que todos nós, de uma forma ou de outra, somente nós homens, somos descendentes e temos dentro da gente ali um histórico de um homem, de um homem violento, né, e se a gente vai ver, né, se eu encontro na minha pesquisa genealógica, eu vejo isso bem perto de mim, através, por exemplo, desse trisavô que era dono de escravos, subdelegado de polícia e líder lá do Partido Conservador. Fato. Aí eu fico olhando para isso e fico me perguntando, né, como eu posso me relacionar com isso de forma a não reproduzir essas dinâmicas de lealdade masculina na minha ancestralidade. E aí, o que me ocorre remete um pouco a essa ideia que a Bíblia falou do quente e do frio. Que, assim, uma coisa é, na hora que eu estou participando de um debate, participando de uma discussão, ou mesmo diante de uma situação, por exemplo, de racismo contra uma mulher negra, ali eu posso ser quente, no sentido de dizer, isso não é aceitável. Ser solidário àquela situação ali e me posicionar de uma certa forma contrariamente a isso. E também nas minhas relações, quando eu vejo às vezes um amigo meu tratando uma mulher de uma maneira desrespeitosa, eu entro, eu não me ausento de um debate, onde eu falo assim, olha, isso aqui não é legal da forma como você, essa brincadeira não é legal e tal. Essa é uma situação onde eu me permito entrar no debate, e aí eu assumo o meu lugar na prática. Por outro lado, e isso para mim é o grande desafio, é eu internamente, e aí nesse sentido, eu internamente, na hora que eu olho para esse meu trisavô, que eventualmente, né, foi dono de escravos e tal, eu aí tenho um olhar de, antes de criticar, ou de me posicionar de uma maneira quente, eu dou um passo atrás, eu respiro e eu me afasto disso. Eu não entro no mérito de julgamento se ele é certo e se ele é errado, né? Então, eu acho que é uma forma da gente, de alguma maneira, nesse contexto atual tão rico e tão difícil também, que é um contexto onde, né, quando você fala, será que houve antes uma pessoa que não tinha esse mito do herói? Eu fiz muito tempo de terapia haitiana. Reich falava do caráter genital, que seria essa pessoa que não teria coraças, que era uma coisa livre e tal. Eu confesso a você que eu tenho dúvidas se isso de fato era possível, quando eu imagino assim, a Idade da Pedra, onde as pessoas tinham que sobreviver com pouca comida, e aí tinha que ter meio que um herói ali, ou alguns heróis, para conseguir sobreviver ali naquela situação. Então, eu não sei bem,
Mas eu vejo que o desafio para nós agora, e fechando e fazendo um ponto, que eu acho que a gente está num momento de grande mudança planetária. O Gambini, que é um psicoterapeuta junguiano, ele fez uma releitura de um texto do Jung, que lá atrás comentava que desde o início do nascimento de Cristo até o ano 2000, a gente estaria vivendo um período da dualidade, do nós contra eles, homem contra mulheres, pretos contra brancos, cristão contra muçulmanos e tal, que na medida que a gente se aproximaria do final do ano 2000, a gente estaria mudando para um novo paradigma da cooperação ao invés da competição, da unicidade ao invés dessa dualidade. Então, assim, independente de se houve ou não, eu acho que, na minha concepção, essa figura antes do mito do herói, eu acho que a gente está num momento que a gente realmente tem que olhar para essa perspectiva contrária a essa lógica que vem conduzindo a história das civilizações desde lá da civilização romana. E talvez na África, antes mesmo da civilização grega, hoje tem alguns estudos que falam que a própria mitologia grega ela bebeu numa fonte africana, que eles sim eram Egípcia. civilização egípcia, né? Então, assim, tem bastante coisa aí que sinaliza no sentido de que nós estamos sim num momento difícil, de um trauma coletivo, mas que tudo está vindo à tona. E eu sou otimista no sentido de acreditar que a gente vai avançar aí na busca de outras possibilidades. Ó, é profundo o que você me traz. É muito assim, tipo, mano, dá que live e outras lives, porque, enfim. E aí eu tô olhando aqui, já são 9h05. Então, a gente já vai Então, começar a já finalizar. aham. A Habib, ela fala algo muito, muito interessante, assim, e que isso me acalenta de uma certa forma. Ela diz que nós estamos num treinamento intensivo. E nesse treinamento intensivo, nós estamos no estresse. Nós estamos num treinamento. Não quer dizer que nós somos. E esse lugar de descobrir que talvez lá atrás a gente tenha tanta tecnologia ou mais do que a gente tenha hoje, de diversas outras formas, que existem formas criativas, espontâneas, difíceis, fáceis de fazer. E é algo que eu trago muito como um processo dentro do nosso dia a dia, que é a gente compreender que a gente não é a nossa mente. A gente não é só a nossa mente, vamos dizer assim. Né? A gente não é só a nossa mente. E quando a gente recupera essa relação do diálogo com o nosso corpo, e aí a gente fala de neurociência, a gente já começa a falar um pouco mais de novo dentro dessas escolas de trauma. A Habiba também traz sobre isso de um outro olhar, mas vou trazer daquilo que eu manejo mais dentro do meu dia a dia. Quando eu aprendo a sentir, quando eu aprendo a estar comigo no meu senso de percepção, eu consigo me afastar um pouco da minha mente. Eu consigo viver aquilo que eu preciso estar agora. Nós podemos escolher as histórias que a gente quer construir.
E o que faz a gente construir essa história é o sentido que nós experienciamos ela, a nossa identidade. Então, quando eu vou aprendendo a estar comigo, a perceber a minha relação com o meu corpo, com incômodos, com segurança, com confiança, eu vou conseguindo ter ferramentas dentro do meu dia a dia para conseguir lidar com essas dificuldades. E é claro, quanto mais a gente souber sobre a sua história, a sua cultura, como você falou, já trouxe algumas vezes do trauma transgeracional, o trauma histórico. Eu sou junguiana, então eu tenho um olhar um pouquinho diferente para o trauma ali, né? Porque a gente sabe que os próprios rituais trazem algumas memórias de preparação para a dor. Né? Então, os rituais estão falando, olha, a dor existe, está aqui, ó. A gente tem que aprender a suportá-la. Os próprios rituais têm memória para nos colocar em experiências que são da vida, que é nosso. Você começou a nossa live falando sobre a vida a vida está. Mas não quer dizer que eu preciso aceitá-la sem a minha contribuição, sem a minha vivência. A vida está, eu também. E é esse eu também estar no corpo, habitando, entendendo essas histórias, percebendo esses mitos. E ó, se você gosta de história e mito, a gente já começa a escrever. Vai escrevendo as histórias, depois você lê. Às vezes a gente relê aquilo que a gente escreveu e quanta coisa a gente aprende com a gente mesmo, né? E... Mas comece a entender as histórias que estão ao seu redor. Comece a entender os sims e os nãos que existem dentro do seu corpo, junto com a sua família, a cultura da sua família. O que eu mais gosto dentro da constelação é a experiência dessa estrutura, de como isso aconteceu dentro da família. Porque a gente vai tendo esses símbolos, a gente vai entendendo o nosso corpo e a gente vai chegando nos possíveis traumas que aconteceram dentro dessa família. A gente sabe que a gente tem uma história com o povo negro ao qual a gente precisa, né, melhorar a nossa memória, né? A mesma coisa com os nossos indígenas, com o genocídio que aconteceu aqui com os nossos indígenas. Então a gente já sabe que essa história, culturalmente, socialmente, vai impactar na vida dessa pessoa. Às vezes ela sofreu um TEPT, mas aí quando você olha dentro desse TEPT também tem
um trauma transgeracional e um trauma de desenvolvimento. Gente, nós só ensinamos aquilo que a gente tem. Se você atravessou um trauma, se você não processou ele, provavelmente você vai estar se relacionando com esse trauma ao invés das pessoas ao seu redor. Com o medo, com a angústia, hiperatividade, sem energia. E aí você vai pegar um adolescente indígena que está passando por um processo de depressão. A gente vai entender as histórias que socialmente ele também está atravessando sobre esse tema. Como foi isso para a família dele? Existe história na família? Nossa, eu sou constelador, né, gente? Então, quantas histórias eu já ouvi de índias que foram laçadas? Ah, minha avó foi laçada pelo meu avô. Eu tenho depois de você falar, eu não consigo deixar de fazer algumas ponderações aqui. Terminou? Mas Termina aí. terminei, mas a gente já precisa ir embora. A gente já precisa ir embora. Mas agora você vai ter que vir. Eu, pelo menos, vou me reservar aqui. Eu não posso dormir com isso. É assim, né? É, eu sou mediador de conflitos, né? Então, eu me encantei pela constelação e também sou constelador, justamente porque eu acho que mais, que mais me deslumbrou na constelação é esse lugar do não julgamento. Uma coisa, como é isso na prática, né? E aí eu me remeto ao início da tua fala. A vida é. A gente tem toda a condição de estar aqui no presente e viver a vida hoje. Essa é a nossa potência. Só que eu acho também que essa história que a gente está contando, para além daquilo que a gente escreve, é aquilo que a gente está vivendo. Então, de repente, eu saio na rua, alguém fecha o meu carro, bate no meu carro, foge, sei lá, uma situação conflituosa, me desacata, uma situação qualquer, né? Ou, assim, né? É um conflito. Mas nessa perspectiva da mediação e também na perspectiva do não julgamento, do Hellinger, né? Eu posso até, e às vezes eu devo, dependendo da situação, ter uma reação quente, voltando a dizer aquela fala da Habibah, né? Me colocar lá e me impor. É um caminho. Mas muitas das vezes também, depois que a situação já se desenrolou e aconteceu, eu ficar guardando esse ressentimento daquilo é algo que me faz mal, mas que é muito frequente. Como? Que injustiça o cara fez, bateu, foi fugir. Ou eu tenho uma trisavó que é índia, a carinha dela na foto é índia, e o meu trisavô é dono de fazenda e dono de escravo. Então, assim, nunca me contaram, mas não é difícil imaginar que isso tenha acontecido, né? E agora, eu acho que a coisa mais desafiadora é a gente. E aí passa por um processo de autoconhecimento, que é inclusive de nós, pessoas que nos colocamos nesse lugar do ajudante. Eu, na minha vida, eu olhar também para os meus conflitos, seja de trânsito, seja com parentes, seja com quem pensa politicamente diferente de mim, e eu conseguir dar um passo atrás para perceber o que aquele conflito ali está me trazendo de aprendizado. Por que aquele cara que bateu no meu carro, né? O que aquilo ali aconteceu não é à toa. Aquilo aconteceu para me ensinar algo.
né? E a vida é assim, eu acredito piamente nisso, os conflitos as violências que a gente sofre, os desgostos, as tristezas, os abandonos, seja da mãe, seja do pai, eles não são à toa. Eles estão ali e aconteceram comigo. Eu trabalho nas escolas. Aquela criança, ela nasce na favela do Rio de Janeiro ou na Vieira Soto, na Zona Sul mais cara, porque o destino dela era viver uma experiência naquele ambiente. Tanto um quanto o outro vão ter afetos positivos e vão ter violências e abusos, né? É claro, em situações bem distintas, mas só para dizer, assim, né, já fazendo o que é isso que eu queria dizer, sabe? Da possibilidade da gente, de fato, estar nesse buscar esse estado de presença, mas sem excluir, inclusive, os conflitos, sem excluir, inclusive, aquelas situações que mais nos deixam pé da vida, porque aquilo ali está a serviço de algo, para nos ensinar alguma coisa. Você não está pronto para a nossa próxima etapa de conversa. É mesmo? Puxa vida! É, que eu Caramba, vou tem falar que é fazer difícil cair demais. recuperação. É, é um desafio a gente ser autêntico. Ah, É muito desafiador, principalmente dentro da nossa sociedade. A todo momento, o nosso modelo de vida, as histórias, os mitos que são contados para gente é de controle, é de autoridade. São mitos que só têm tragédias. Ou mesmo emoções e histórias que a gente vê dentro do nosso entretenimento, que vieram de histórias mitológicas, a gente sabe de Campbell aí, né? Os roteiristas adoram Campbell. Eu falo, sou junguiana, as pessoas falam assim, Campbell. Eu falo, Campbell. Acho muito interessante isso. Eu amo Campbell, mas o que eu quero dizer é que a nossa sociedade valoriza, às vezes, emoções, sentimentos, cenas que são o oposto daquilo que a gente precisa dentro do nosso dia a dia. Né? O entretenimento é feito para entreter. É feito para tirar você de um lugar e levar para uma outra experiência que não é a sua. É uma anestesia. É uma analgesia. Então, o que a gente está fazendo aqui é recuperar isso. É a gente voltar de novo com o nosso senso de empatia. Voltar a querer cuidar do outro sem medo. O que mais eu ouço de reclamação, de sintoma dentro do meu dia a dia é medo. Medo condicionado. Então, nós precisamos, sim, estar num lugar de muito carinho consigo mesmo e muito verdadeiro. O não julgar é uma postura de você estar presente e conseguir pensar, sentir e agir, né? De uma forma ao qual você vai construir uma boa atitude naquele momento, né? Dentro da sua vida, dentro do seu contexto, dentro da sua história. Mas nem sempre aquilo que a gente vai construir como nossa emoção, colocando em sentimento, vai ser aquilo que a gente está falando que é real. Então, nós temos muitas questões na nossa corporalidade, em sentir. Sentir é um desafio. Eu me preparo para sentir todos os dias. E feliz, porque eu gosto.
Eu gosto da minha profissão. Eu tenho empatia pelos meus pacientes. Eu conto a minha história para eles. Mas de uma forma muito tranquila, como eu estou fazendo aqui. Porque eu sei qual é o conteúdo da minha história. Isso está trabalhado. Trabalho toda semana com o meu terapeuta. O terapeuta me escuta. Então, é um processo da gente construir, e às vezes a gente pisa com os dois pés na jaca. Pisa. Ninguém é de ferro. Poxa, às vezes acontecem coisas que a gente não estava esperando. Mas aí a generosidade, a amorosidade, a segurança de que o erro também faz parte, que o medo também faz parte, que a tristeza também faz parte, que essas emoções são informações, são caminhos que a gente pode investigar, que a gente pode explorar. A nossa humanidade é potente. Nós procuramos pessoas que são reguladas, pessoas que você olha e fala assim, Você encontrou alguém? já encontrei vários. Você também. A gente Eu faz acho assim, que a gente eu, faz isso eu já acho que a beleza da vida é lidar com os desencontrados, porque eu sou um deles e eu quero estar sempre. Não estar preparado acaba sendo um estado de espírito humano, assim, sabe? Eu tô brincando, eu entendo o que você fala e acho que estamos falando a mesma coisa, né? Estamos falando de construir um ambiente novo, um ambiente harmonioso, mas eu confesso a você que eu não tenho dúvidas que eu vou continuar encontrando com pessoas, às vezes equilibradas, às vezes desequilibradas, né, um dia tá bem, outro dia tá mal, porque eu acho que isso é um pouco da natureza, né, da natureza das pessoas, e o que eu busco é eu estar conectado com os meus limites também, né, de não querer mudar o outro, de querer estar aqui, é claro que eu quero estar numa situação, numa relação harmoniosa, mas às vezes eu também não estou, e aí quando eu vejo o que eu posso fazer, não, então parar, dar um tempo, Uhum. e se a pessoa tem uma atitude que eu não me agrada, uma situação conflituosa, simplesmente me afasto, né? Tá bom, deixa ele lá, deixa ele, deixa ele com prejuízo de ter batido no meu carro, e eu vou fazer o concerto e talvez da próxima vez saia menos correndo, né, com mais tempo e vida que segue, né? E que bom que próxima vez vou pensar, será que eu também não estava olhando o celular na hora que ele me fechou e eu não vi? Coisas, Claro. coisas dos imperfeitos, né? Daqueles que não estão preparados e eu me coloco no meio deles. Ah, mas, poxa, temos 1h18, né? Eu acho que está de bom tamanho para a gente encerrar as minhas lives, de uma maneira geral, elas têm um pouco essa duração. Eu acho que 1 hora é meio pouquinho. Ninguém fez pergunta, mas eu queria agradecer demais. Matheus entrou aqui, um grande amigo, um grande constelador. Eu me lembro agora, várias pessoas aqui entraram, mas enfim, queria te agradecer demais aqui pela troca, parabenizar você aí pelo teu trabalho, que você leve para a Habiba também o meu axé, né, a minha admiração, e seguimos fazendo o trabalho, vivendo, né, tropeçando aqui, tropeçando acolá, e a serviço desse processo, né, de ajudar os outros, de se ajudar, da gente se conhecer, a gente, com humildade, busca olhar e ampliar um pouco essa consciência da nossa ancestralidade, das nossas raízes, daquilo que houve de bom, mas também aquilo que houve de triste. Devolvo para você, meu convidado, para fazer as palavras finais aí. Fique à vontade.
Rinaldo, muito, muito grato por esse espaço, por essa partilha. Eu quis trazer de uma maneira muito, assim, leve, ou tentar um diálogo mais solto, né? E se alguém precisar de alguma coisa, quiser alguma informação, vai lá no meu Insta, a gente troca ideia, aqui também com o Rinaldo, a gente vai conversando, e vamos lá, muito grato a todos por vocês estarem aqui, né, nos ouvindo hoje. Isso mesmo. Então, gente, muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou até o final. Obrigado também a quem vai assistir depois. A gente vou passar pro Gil também. Vai ficar aqui no Instagram, se eu conseguir fechar aqui, eu tenho a fórmula de bolo aqui, mas. E depois a gente também joga lá no YouTube. Você também tem o teu canal do YouTube, se você quiser colocar lá, fique à vontade. Sim, É isso então, poxa, obrigado aí, ó. Paulo dos Santos vai estar na próxima, vai ficar gravado aqui em nome do Paulo. Paulo, que é o último que eu estou vendo aqui na tela, e eu agradeço a todos aí. E tudo de bom aí para você, então. Viu, Gil? Parabéns aí pelo teu trabalho. Beijo também. Seguimos juntos aí. até a Vamos ver como é que eu. próxima. Deixa eu ver como é que eu fecho aqui, ó. O final é X. Tá.